Olá, tudo bem? Eu sou Rogério Martins, eu sou psicólogo de formação, com várias especializações da área de comportamento organizacional. Trabalho como consultor e palestrante já há 18 anos e também já tive uma carreira longa como gestor, como profissional na área de recursos humanos, que me deram aí uma vasta experiência para poder falar desse assunto que nós vamos tratar hoje aqui, que é liderança e motivação em tempo de mudanças. Tenho certeza que você deve estar acompanhando as diversas transformações que estão acontecendo no mundo, não é mesmo? Um mundo hoje repleto de situações que há 5, 10, 15, 20 anos atrás talvez nem se fosse pensada, não é verdade? Então, essa apresentação eu dividi em 3 partes para que ela ficasse mais interessante, mais atraente e também de uma maneira um pouco didática para que você possa entender um pouquinho a sequência, a lógica que eu quero trazer para você. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouco então sobre o processo de mudanças, o mundo em transformação, esse mundo que nós estamos vivendo, os impactos que isto tem na vida da gente e depois falando então um pouco a respeito disso, voltado para a questão da liderança. O como que este líder moderno, esse gestor de hoje em dia, como é que ele tem, como é que ele deve agir, quais são as atitudes, o que se espera dele nesse tempo de transformações. E também, obviamente, abordando aí a questão da motivação. Será que está fácil motivar pessoas? Ou mesmo se motivar diante de tantas transformações que a gente está vivendo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, na sequência então, começando por esse primeiro ponto que eu quero traçar com você, que é o mundo em transformação. As mudanças que estão acontecendo e como é que nós estamos lidando com elas. Vamos junto? Então, vamos começar a falar efetivamente sobre mudanças, né? Este mundo que nós estamos vivendo, essas transformações que nós estamos passando, mas tem um detalhe, você reparou alguma coisa? Reparou alguma mudança entre essa primeira parte que eu fiz uma introdução e esta segunda tomada agora? Percebeu alguma coisa diferente? Pois é, tem pessoas que olham, mas não percebem, observam, mas não enxergam, sabe como é que é? Coloquei o óculos agora, mas é meramente um detalhe, mas é também para falar um pouco dessa coisa das mudanças. Tem gente que está passando por um turbilhão de mudanças ao longo da vida e às vezes tem uma dificuldade tremenda de entender, ou de enxergar, ou de lidar com elas, não é verdade? Talvez isso possa estar acontecendo com você, com certeza afeta todos nós. Até porque só existem 2 verdades absolutas, eu costumo dizer que são 2 verdades incontestáveis. A primeira delas é que nós vamos morrer, não tem jeito, não tem por onde, não tem como, não é verdade? E a segunda é a mudança, ou seja, tudo o que nós conhecemos, tudo o que nós sabemos, tudo o que nós já experimentamos, em algum momento pode sofrer uma alteração. E muitas destas mudanças vêm para melhor, outras nem tanto. Algumas mudanças causam um impacto às vezes desagradável, incômodo, mas o fato é que não tem jeito. As mudanças vão acontecer. O mundo vai continuar mudando. A diferença está na velocidade da mudança, que cada vez é maior, cada vez é muito mais rápida, cada vez essa velocidade vai impactando de uma maneira diferente. Mas o fato é, aquele que não consegue enxergar e se adaptar às mudanças vai ter muito mais dificuldade de viver nesse novo mundo, nessa nova sociedade, num novo emprego, nas novas relações. Mas por que se fala tanto de mudanças? Porque tudo está mudando. A economia mudou, talvez se você acompanhou os últimos 15 anos da nossa economia no Brasil, quantas transformações aconteceram? Mudanças nas classes econômicas, mudanças na geração de emprego, mudança na forma como o emprego é hoje, muito mais pessoas trabalhando em sistema de home office, trabalhando em casa. Outras empresas transformando aqueles especialistas em generalistas e outros profissionais se especializando em áreas que há alguns anos atrás nem eram conhecidas, não é verdade? Mas se nós saímos um pouquinho desse mundo corporativo e fomos para outros lados da mudança, vivemos mudança no comportamento das pessoas em geral. Você percebeu como as famílias estão diferentes? Como a convivência entre pais e filhos é diferente
do que era, não sei a sua idade, mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Aqueles que já têm mais de 40 anos de idade certamente irão se lembrar da infância, da relação, da maneira como os pais educavam seus filhos. E se nós observarmos hoje os pais modernos, os pais na maneira como tratam as crianças, há diversas transformações. Não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor, se está melhor ou está pior. Na verdade, estamos passando por mudanças e estas mudanças precisam ser analisadas de uma maneira imparcial. Já vou aproveitar então para te colocar a seguinte questão, já que eu falei de educação, já que eu falei de infância, não é? Vou fazer um exercício breve com você. Você se lembra de como que era a sua vida quando você era criança? 6, 7, 8 anos de idade, mais ou menos nessa faixa. 8 anos eu acredito que seja uma faixa interessante, 8, 9 anos. Faz uma breve recordação da tua infância. Como é que é? Quais eram as coisas que naquela época eram símbolos de sucesso? Coisas que você se lembra e que de repente você fala, puxa, na minha infância eu me lembro que tinha um programa de televisão que era o maior sucesso. Eu me lembro que tinha algumas brincadeiras de quando eu era criança que hoje em dia já nem se brincam mais. Mas eu me lembro que na minha infância existia algumas profissões que eram aquelas profissões que todo mundo falava, a maioria dos meus amigos ou das minhas amigas, diziam, quando eu crescer eu quero ser. Não é verdade? Está lembrando disso? Claro que, de novo, dependendo da sua faixa etária, essas lembranças, estas recordações vão ter alguma conotação diferente. O grande interessante, o grande barato dessa brincadeira, dessa reflexão, é você de repente fazer isso com alguém que tem uma diferença de idade considerável em relação a você. Ou mais jovem ou mais velho, né? É interessante porque você vai ver que de repente, poxa, coisas que eram da sua geração, na época que você tinha essa idade, ou estão diferentes, ou de outras pessoas mais novas ou mais velhas, o que era? O que era símbolo de sucesso? O que marcou essa infância? O que marcou essa geração? E a gente vai perceber que nós estamos vivendo então grandes transformações no mundo. O mundo moderno hoje ele é caracterizado por algumas questões interessantes. E eu te desafio mais uma vez a refletir junto comigo. Se fôssemos pensar quais as maiores ou as principais transformações do mundo que nós estamos vivendo hoje. O que está acontecendo hoje que era diferente há 15 anos atrás? Pensa um pouquinho. O que mudou? O que está de diferente? Quando eu faço essa pergunta em algumas palestras que eu desenvolvo ao vivo, né, eu acabo entrevistando o pessoal, fazendo essa interação, brincando um pouco com esse lado, né, da observação de cada pessoa, e algumas coisas acabam sendo comuns. Não é? Uma delas é a globalização, concorda? Vivemos um mundo hoje globalizado, ou seja, tudo que acontece em qualquer parte do mundo afeta direto ou indiretamente a nós, na economia, nas relações profissionais, na moda, nos costumes, nos hábitos da sociedade. Então hoje nós acabamos até importando muitas coisas de outras culturas, de outros lugares, e também exportando um pouco o nosso jeito de ser, não é? Mas essa globalização hoje ela determina algumas transformações na nossa sociedade. Ela faz com que a gente hoje tenha hábitos, maneiras diferentes e talvez até não tão claros. Óbvio que algumas culturas que são mais fechadas, elas preservam ainda os seus costumes, os seus hábitos de maneira mais forte. Mas nós, brasileiros, principalmente aqueles que vivem em grandes centros urbanos, já estamos mais aculturados a essa questão da globalização. Não é? Outra questão interessante é que nós vivemos a era da informação. A informação hoje, inclusive este seminário, ele é algo extremamente interessante. Imagine há 15 anos atrás, não vou nem exagerar, 2 anos atrás, 3 anos atrás, você tinha acesso a esse tipo de informação como hoje se tem? Gratuito, online, a qualquer momento, você pode depois revisar esse material, você tem contato com pessoas profissionais, palestrantes, profissionais que às vezes você não conhecia.
Pessoas que você de repente olha e fala, puxa, não tinha acesso a essa pessoa, que material interessante, que reflexão importante, enfim, não é? Então hoje nós vivemos essa era da informação. O santo Google, não é? Qualquer coisa que você quiser procurar hoje. Eu estava falando com os meus alunos dias atrás, eu sou professor universitário também, na minha apresentação rápida eu acabei não comentando, mas eu também sou professor universitário, e eu comentei com alguns alunos meus que algumas coisas que são interessantes, né? Aquelas palavras que de repente você antigamente tinha que recorrer a algum compêndio, alguma coisa assim, né, de papel e tal. Hoje em dia você vai na internet, vai lá e pesquisa e já instantaneamente aparecem diversas definições. Então a gente vive hoje uma era da informação. Só tem um detalhe interessante. A informação em si, na verdade, ela está disponível para todo mundo, não é? A diferença está onde? Você sabe qual é a diferença? Você sabe o que faz a diferença nesse mundo, nessa era onde a informação ela é democrática? Dá alguns segundos para você pensar um pouquinho. O que faz a diferença? Pense aí um pouquinho. Vivemos um mundo de tantas informações, de tantas coisas acontecendo, e todo mundo tem acesso à informação. Sabe o que faz a diferença? Transformar a informação em conhecimento. Essa é a grande sacada das pessoas que conseguem alcançar níveis mais elevados de excelência, sucesso pessoal, sucesso profissional. Mas aí você deve estar pensando, Rogério, como é que é isso? A informação em si, eu costumo dar esse seguinte exemplo, sabe aquele monte de livro que você nunca leu? Aquelas revistas que você assina, ou que aquela monte de informação que está na internet circulando, mas que você está lá e que você de repente até olha, mas se ela não faz nenhum sentido para a sua vida, se você não transforma essa informação em algo útil, em algo prático, em algo que você possa utilizar na sua vida, essa informação vai continuar sendo inútil. Ela só vai valer quando você transformá-la em algo útil para a sua vida, na qual você possa fazer com que ela te faça gerar visibilidade, renda, melhoria, qualidade de vida, enfim. No momento em que a informação faça sentido para você e você coloque ela na sua vida, pratique, utilize, ela se transforma em conhecimento, como agora. De nada adianta você assistir essa apresentação, a dos outros profissionais, e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. A informação não valeu de nada. Agora eu pego essa informação, eu reflito sobre a minha vida, eu faço uma análise sobre o meu comportamento, as minhas atitudes, e provoco algumas alterações na minha maneira de agir, na minha maneira de me colocar diante das situações. Ah, maravilha! Acabou de transformar a informação em conhecimento. E em conhecimento é o que transforma. O conhecimento é que transforma um profissional de sucesso. Nós vivemos outra característica do mundo moderno, que é a maior presença das mulheres no mercado de trabalho, não é? Não sei se você que está aí do outro lado me assistindo é homem ou mulher, mas com certeza as mulheres cada vez mais presentes no mercado de trabalho criam uma mudança fantástica no mundo, não é? As mulheres passam a ter mais autonomia, as mulheres passam a tomar mais decisões, as mulheres passam até a competir com os homens em atividades que antes eram exclusivamente masculinas e vice-versa. Os homens também começaram a entrar por caminhos que antes eram predominantemente femininos. E toda essa transformação faz com que eu tenha que aprender a lidar com isso, não é? E não ficar reclamando, porque reclamar não vai resolver nada nesse mundo, não é verdade? A gente tem que aprender a lidar com a competitividade que é cada vez maior. A competitividade não é só das empresas, a competitividade é entre as pessoas. Mas ser competitivo não significa passar a perna, não significa puxar o tapete, não significa prejudicar alguém. Ser competitivo é se preparar. Pensa nisso. Eu me torno competitivo neste mercado cada vez mais complexo a partir do momento que eu me preparo. Lembra da história da informação? Transformar a informação em conhecimento? Não adianta ir para a sala de aula, assistir, estar presente na sala de aula, como eu tenho alguns alunos que fazem isso, estão lá presentes, estão lá por causa da chamada, para responder chamada, mas não absorvem, não adquirem, não transformam aquela informação, por melhor ou pior que seja o professor, por melhor ou pior que seja o profissional com quem você trabalha, por melhor ou pior sejam as pessoas com quem você convive, não importa.
Tudo é possível adquirir conhecimento. E quando eu adquiro esse conhecimento, eu me torno competitivo. Eu me torno um profissional interessante para o mercado. E aí eu começo de novo a ganhar visibilidade. Então vejam, viver esse mundo cheio, repleto de transformações, é aprender a lidar com todos os avanços que a gente está vivendo. Os avanços da tecnologia, os avanços da comunicação, os avanços das formas de relacionamento e perceber que hoje o profissional que é mais procurado é aquele que consegue ser produtivo. E aí, outro detalhe, outra coisa para você pensar e se autoavaliar, não é? Você fazer uma autorreflexão, uma autocrítica. Eu tenho sido produtivo na minha atividade? Eu tenho gerado recursos, renda, trabalho? Eu tenho gerado informações, conhecimento para a empresa que eu desenvolvo, para a empresa que eu trabalho, para o meu próprio negócio? Produtividade é fazer mais, mas não adianta fazer mais e fazer errado. É fazer mais com qualidade. Produtividade não é só fazer mais com qualidade. Produtividade é fazer mais, bem feito, com qualidade, mas também num tempo menor. Não adianta eu fazer mais e gastar um tempo gigantesco. Faço direitinho, mas eu faço num tempo enorme. E o meu concorrente vai lá e faz antes, faz bem feito, faz melhor e faz antes de mim. Não adiantou nada. Produtividade é fazer melhor. É fazer mais, é fazer no menor tempo possível e ainda assim não gerar maior despesa, maior custo. É uma equação difícil, concorda? Meu amigo, minha amiga, produtividade é uma das características cada vez mais exigidas pelas organizações. As empresas estão enxugando, as empresas estão diminuindo seus quadros, elas estão querendo pessoas que tenham essa capacidade de realizar mais, com vontade, com motivação, com empenho, com determinação. Façam bem feito, que não adianta fazer errado, que façam num tempo menor, que elas tenham agilidade para realizar o seu trabalho, mas ao mesmo tempo elas não te gerem maior despesa, maior problemas dentro da organização. Isso é outra característica fundamental quando a gente fala desse mundo em transformação. Aqueles que não conseguirem serem produtivos no que fazem vão ter grande dificuldade. Pensa nisso e faz um exercício de autorreflexão. Eu tenho sido produtivo no meu dia a dia? Eu tenho gerado produtividade no que eu faço? Eu tenho feito mais, melhor, no menor tempo possível, sem gerar um custo excessivo ou um custo maior? Reflete, reflete. Então, o fato é que mudança é um assunto complicado. Para algumas pessoas é algo que pega fundo, né? Tem gente que consegue lidar na boa. Poucos, hein? Não é todo mundo, não é a maioria. Mas o fato é que nós temos, em geral, uma certa dificuldade para lidar com as mudanças, principalmente pelas experiências que a gente já passou. Não é? Então, nosso histórico, as nossas situações já vividas, da infância, da adolescência, da fase adulta, experiências na família, experiências no trabalho, experiências na escola, na faculdade, nos diversos ambientes que nós vivemos, foram fazendo com que a gente fosse adquirindo certas resistências, certa dificuldade às vezes para lidar com mudança. Algumas pessoas não, algumas pessoas conseguem se destacar, conseguem encarar a mudança como uma oportunidade e vão em frente. Mas você percebe que são raras, são poucas, são as que em geral estão no topo da cadeia profissional, estão lá em cima já, não é? Então é uma reflexão, se você já está lá em cima, maravilha, é sinal de que você está conseguindo lidar com essas mudanças de uma forma positiva. Mas se você ainda não alcançou, vale agora então refletir. Por que há tanta dificuldade para lidar com as mudanças? Por que é tão difícil lidar com as coisas que mudam e que de repente às vezes eu não tenho controle sobre essas mudanças? Por que é difícil lidar com as mudanças? Então, essa lista que você acabou de ver, eu relaciono diversos aspectos que são fatores
geradores dessa dificuldade para lidar com as mudanças. E muitas delas você vai de repente perceber que faz sentido mais para você, mas as pessoas que conseguem alcançar o topo na carreira, o topo na vida de sucesso, são pessoas que conseguem lidar de uma maneira muito melhor com essas situações que eu já acabei de mostrar. Eu vou destacar uma, até porque são várias, e aí a reflexão fica para você fazer também, um pouquinho mais de calma, mas eu vou destacar uma, que é o medo. O medo é um sentimento que todos nós possuímos, todos nós temos, todos nós vivenciamos no nosso dia a dia. Porém, o medo ele vem com uma carga das experiências que a gente já viveu. Então, algumas situações já vividas e que de repente foram mal sucedidas, coisas que não deram muito certo, vão criando dentro da cabeça da gente, vão criando dentro da nossa mente um fator gerador de resistência. É o medo de que aquilo volte a acontecer. O medo de repente perder o poder. O medo de fracassar. O medo, olha, tem um medo interessante, vai que dá certo. Ou medo de que vai que dá certo. E se der certo, vou ter mais coisa para fazer? Os outros vão ter inveja de mim. Caramba, não é? É interessante, mas é um fato. Então, tantos aspectos influenciam para que as pessoas desenvolvam essa dificuldade para lidar com as mudanças. Porém, dois fatores, agora já até começando a direcionar um pouco para o tema central, não só falando de mudanças, mas associando esse assunto aos dois aspectos que eu vou falar agora em seguida, o que pode fazer com que o processo de mudanças, principalmente dentro de uma organização, possa ser minimizado, possa ser melhorado, para que as pessoas consigam encarar, consigam lidar com essas mudanças de uma maneira melhor, mais positiva. Dois aspectos. Comunicação. Quanto melhor eu desenvolvo a comunicação interna e entre as pessoas, melhor a organização e as pessoas vão lidar com os processos de mudança. Então, imagine uma empresa que está passando por uma transformação, por um processo de aquisição, por um processo de fusão, ou por um processo, de repente, de ampliação, ou de mudança de local, enfim, qualquer mudança que você possa imaginar. Não é? Quanto mais eu aprimoro o processo de comunicação na organização, melhor eu crio um ambiente para que as pessoas consigam entender e minimizar o tal do medo, hein? Aquele medo que gera dúvida, que gera a rádio peão, a rádio cipó, a fofoca interna. Olha, você viu? Será que vai ter gente demitida? Nossa, será que vai piorar? Será que a gente vai perder coisa? Será que a gente vai ter aumento de salário? Será que vai ser promovido? É aquela boataria que a gente acaba muitas vezes encontrando em algumas organizações. Quando nós melhoramos o processo de comunicação, com uma comunicação mais clara, mais objetiva, dependendo da situação, com reuniões periódicas, mas não para encher de informação, mas para apontar, olha, a empresa está passando por essa situação, estamos neste caminho, estamos fazendo isto, ou ainda não temos uma definição sobre como vai ser daqui a um determinado tempo. Isso não vai, em alguns casos, resolver, mas vai minimizar essa sensação, a ansiedade, a sensação de o que será que vai acontecer. Então, quando nós melhoramos a comunicação, e a comunicação entre as pessoas, tenho dúvida? Pergunta. Não sei como fazer? Pergunta. Estou com receio de que possa acontecer alguma coisa comigo? Abra o seu canal de comunicação. Se comunique, mas também esteja aberto para ouvir, esteja aberto para observar, esteja aberto para perceber o que está acontecendo, mas cuidado para não tirar conclusões precipitadas. O segundo ponto é a questão da liderança. A liderança pressupõe então que nesses processos de mudança exista, se desenvolva, se aprimore uma liderança mais efetiva. Que os líderes, que os gestores, que os profissionais que ocupam cargos de gestão na organização estejam realmente preparados para gerenciar esse processo de mudança. Que sejam líderes efetivos, líderes que saibam tomar decisões, que saibam descentralizar,
que saibam agir. Eu vou contar uma história interessante que aconteceu, é uma lenda, né? Uma fábula, uma parábola, que aconteceu num mosteiro. Um mosteiro chinês, e isso aconteceu há milhares de anos atrás. Um grande sábio precisava passar o comando do mosteiro para um dos seus discípulos. E ele já estava muito velho, muito idoso, sabia que não ia durar muito tempo pela frente, então ele precisava encontrar entre os seus discípulos aquele que ele considerasse que fosse o discípulo mais preparado, depois de tanto tempo em que ele já vinha instruindo, preparando essas pessoas. Mas ele preparou então uma atividade que pudesse ajudá-lo na escolha deste discípulo. Ele simplesmente pegou um vaso raríssimo, um vaso daqueles, né, de gerações antigas chinesas, e dentro deste vaso ele colocou uma rosa amarela. Mas uma rosa, não uma rosa qualquer, uma rosa linda, uma rosa de um perfume inigualável, uma rosa com pétalas que atraíam os olhares, e nisto ele colocou este vaso com essa pequena rosa, em cima de uma mesinha no centro do salão. Todos os discípulos olharam aquela cena, ficaram em dúvida, não entenderam nada. Afinal, o que o mestre quer? Está louco? Está gagá? Já está meio doido das ideias? E aquilo gerou uma certa situação de... E aí, né? O que a gente faz? E nisso, um olhou, tentou, pensou, mas ninguém tomou nenhuma atitude, até que de repente, um dos discípulos se levantou, tirou a sua espada, foi no vaso e cortou o vaso e a flor sem dó nem perdão. Estraçalhou. Os outros ficaram olhando e falaram: meu Deus, esse cara tá louco. Agora é que esse cara não vai realmente continuar aqui no nosso mosteiro. Imagina que absurdo. Todos pensando. Aí o monge vira para este discípulo e fala: meus parabéns. Você será o novo guardião do nosso mosteiro. Entendeu? Os discípulos não entenderam nada. Ao que novamente o monge, o guardião, né, o senhor, o ancião, vira e complementa. Ele teve a atitude de tomar uma decisão frente a uma situação que nós tínhamos. Eu tinha um problema. O problema era este vaso. Aquele que toma a decisão de resolver o problema, não importa de qual maneira, mas que ele tenha a iniciativa, que ele tenha a propriedade de ir lá e colocar a sua energia, a sua força, toma uma decisão, este tem mais capacidade de se transformar num líder do que os outros, que ficam meramente olhando e não fazem nada. Gostou? É para pensar, né? É uma reflexão interessante, porque muitas vezes no nosso dia a dia, seja você um gestor, seja você um profissional de outra área que não exerça um cargo de liderança neste momento, mas o que vai determinar um líder de sucesso, entre diversos aspectos que eu já vou comentar em seguida, está a capacidade de tomar decisões. O líder de sucesso é aquele que decide. Às vezes a decisão pode até ser errada. Às vezes a decisão pode não agradar a todo mundo. Às vezes a decisão pode comprometer alguma coisa. Mas naquele momento ele teve uma verdadeira atitude de liderança. Isto é muito importante. É óbvio que nós esperamos que os líderes tenham mais atitudes, tomadas de decisão bem-sucedidas. É óbvio, claro, não é? Um líder que também, ou uma pessoa que toma decisões totalmente erradas, totalmente impensadas, completamente tresloucadas de qualquer maneira, não vai se tornar um líder. Mas um princípio a ser analisado é a questão de que um bom líder, um verdadeiro líder, é aquele que efetivamente toma decisões. Enquanto os outros pensam, enquanto os outros lamentam, enquanto os outros culpam as circunstâncias, o verdadeiro líder vai lá e toma uma atitude. Pensa nisso, e agora eu vou começar então a entrar efetivamente na questão de como ser um bom gestor, um bom líder, o que é importante nesses tempos de transformação. Uma das dúvidas mais frequentes e que gerações após gerações tentam responder
A liderança é nata ou ela pode ser adquirida? Ela nasce com a pessoa ou ela pode ser desenvolvida? Você já deve ter ouvido isso, já deve ter ouvido um monte de gente falando a respeito, talvez aí, que é, que não é. O fato é o seguinte, a liderança é um conjunto de características. Por ser um conjunto de características, nós não podemos dizer que ela não é nem só uma coisa e nem só outra coisa. Ou seja, a liderança parte de um princípio em que alguns comportamentos são fundamentais para se desenvolver essa característica da liderança, né? Como uma boa comunicação, como a capacidade de usar a empatia, como um bom poder de argumentação, de negociação. São características de comportamento que todos nós nascemos com essas características, porém algumas pessoas têm elas mais desenvolvidas, têm elas mais facilmente desenvolvidas. E outras pessoas nem tanto. Porém, a liderança não são só características de comportamento. A liderança também pressupõe gestão, gerenciamento. Ou seja, quando a gente pergunta, a liderança é algo que nasce com a pessoa ou é algo que pode ser desenvolvido, são as duas coisas. O que não significa que todo mundo pode ser líder ou ninguém, né? Ou só alguns predestinados na vida é que serão verdadeiramente líderes. Não, isso é bobagem. O fato é, vamos ter líderes diferentes, vamos ter pessoas com características de liderança diferentes. Não é? Então, uma pessoa que tem uma facilidade maior para se comunicar, para se relacionar, certamente vai ter muito mais facilidade para conversar com seus subordinados. Mas se ele não tiver técnicas de gestão de pessoas, se ele não tiver um aprimoramento sobre administração, sobre psicologia, sobre como lidar com situações de conflito, de nada adianta ele ter toda essa capacidade argumentativa. Ele precisa também entender tecnicamente alguns aspectos e, portanto, a liderança pode e deve ser aprendida, desenvolvida. Então este é um primeiro ponto que eu já quero deixar claro aqui com você. A liderança, ela parte de um princípio que pode ser aprimorada, que pode ser desenvolvida. Agora, claro que algumas pessoas vão ter uma facilidade maior para adquirir esses comportamentos, porque eles já têm isso ao longo da vida, já foram estimulados inclusive a isso. Né? Mas sempre é possível então desenvolvermos, prepararmos as pessoas. E muitas vezes as diferenças que existem, as próprias transformações que eu acabei de falar no mundo que nós estamos vivendo, vai mostrando que o preparo, a preparação de um líder se faz também nos bancos escolares, na faculdade, na aquisição de conhecimentos através de livros, de cursos, de palestras e assim por diante, também na observação de outras pessoas, de líderes que te inspiram, que fazem com que você olhe e fala, poxa, aquela pessoa tem características que eu acho que são interessantes. Então, sim, sem dúvida, é possível aprimorarmos essa liderança. Mas, falando de liderança em termos de transformação, que características são importantes para um bom gestor, um bom líder neste momento hoje? O que é importante para um gestor? O fato é que a liderança hoje pressupõe que nós estamos vivendo com pessoas bastante diferentes das que viveram, trabalharam gerações anteriores e que muitas delas aceitavam ordens, desmandos, insubordinação, enfim, várias coisas que a chefia fazia e que se colocava de uma maneira às vezes até impositiva, não era questionada, não era mal vista, era aceito como, oh, tudo bem, o chefe mandou, a gente faz. As novas gerações questionam, as novas gerações já não têm essa mesma postura, já não têm mesmo essa mesma característica, já não aceitam tão facilmente como gerações anteriores, são mais críticos, têm mais acesso à informação, sabem um pouco mais o que querem da vida e buscam em cima disso uma nova característica. Então o líder hoje ele tem que ter essa capacidade
ele tem que ter essa flexibilidade para lidar, inclusive, com pessoas que também querem ser líderes, que também têm perfil de liderança. Ou seja, este é um grande desafio e exige dos líderes decisões cada vez mais difíceis, decisões às vezes mais duras, porque a gente vive um mundo de incertezas, um mundo onde a gente não tem mais praticamente certeza do que vai vir pela frente. Ou seja, muitas vezes eu tenho que tomar certas decisões sem saber efetivamente se estas minhas decisões estão baseadas naquilo que eu aprendi. Inclusive, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida vai precisar ser revisado. São novos tempos, são novas situações, novas experiências. Ou seja, aquilo que valeu até um tempo atrás não necessariamente vai continuar valendo. Essa é a lei da mudança. Ou seja, ou eu começo a enxergar que eu tenho que buscar novas alternativas, novas possibilidades, ou eu vou ficar para trás agindo naquele velho, famoso, conhecido chavão do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ainda tem gente gerenciando assim? Tem, mas não vai ser por muito tempo. Com essas transformações, as empresas mais modernas, as empresas principalmente voltadas a questões de tecnologia, que têm uma agilidade muito maior, já não aceitam mais esse perfil de liderança. Já buscam um perfil de liderança colaborativo, um perfil de liderança participativo, que ouve, que compartilha, que divide, que troca ideia e informação sem perder o seu papel. O líder vai continuar sendo líder, vai continuar comandando a equipe. É papel da liderança comandar a equipe, dizer para onde vamos, como é que nós vamos chegar lá, definir os objetivos, classicamente, né, orientar a visão. Ou nós vamos chegar naquele lugar ali, para isso nós vamos fazer assim, 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 assim. Não é? Vai definir muitas vezes passos, mas isso não mais de uma maneira isolada, sentado na sala, num gabinete fechado, né, com a sua secretária fazendo as anotações, aquele perfil clássico que durante anos e anos foi reproduzido em filmes, em empresas, e que ainda é possível encontrar, porém, em muito menor número. Ou seja, o perfil do líder hoje é aquele perfil que está próximo, que está junto da equipe, que ouve, que divide, que compartilha, que é humano. Não é um Deus no Olimpo, não é aquela pessoa distante que toma decisões e os outros executam. Não, e em alguns casos ele executa junto, mas também não é aquele líder que põe a mão na massa o tempo todo. Porque se for para pôr a mão na massa o tempo todo, deixou de ser líder. O líder ele tem que ser estratégico e ao mesmo tempo operacional. Complexo, não é? Mas é por aí. O líder tem que pensar na estratégia da empresa, da equipe, dos negócios, da área, das metas. Então, estrategicamente, eu tenho que ter um olhar, eu tenho que ter uma visão, uma percepção de gestão, gestão do negócio. Para isso, eu preciso me preparar, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso me preparar tecnicamente. Mas só este preparo não me garante uma liderança efetiva. Eu preciso me preparar comportamentalmente. Como que eu lido com as pessoas nesse tempo moderno em que as pessoas estão mais dispersas, em que as pessoas estão mais autocentradas, em que as pessoas estão cada vez menos comprometidas, no momento em que as pessoas estão cada vez mais buscando satisfações individuais. A gente vive um mundo de transformação no comportamento das pessoas. E o líder moderno precisa enxergar estas características, entender estes comportamentos e aprender a lidar com eles para conseguir fazer com que esta equipe esteja focada no que é necessário, cumprindo as metas exigidas, desempenhando o seu melhor papel. E isso exige do líder preparo comportamental. Entender o outro, estudar sobre comportamento humano, entender como que as novas gerações lidam com os aspectos modernos e relacionados, por exemplo, à motivação. O que motivava as pessoas há décadas atrás não é o mesmo que motiva outras. Algumas coisas sim, mas muita coisa mudou. Não é? As pessoas têm novas expectativas,
a sociedade está diferente, isso tudo vai exigindo do líder uma postura nova. Então eu tenho que também agir de uma maneira diferente. Eu tenho que começar então a olhar de uma maneira em que quais são os talentos que eu estou buscando para a minha organização. Não dá mais para ter aquele funcionário que faz mais ou menos e eu deixo ele lá e passo a mão na cabeça. Lembra que eu falei de produtividade? Eu preciso ter profissionais produtivos, que realizem, que façam, que tomem também decisões, que me ajudem na minha gestão a ter um desempenho da equipe e da organização melhor. Então, essa liderança comprometida com o resultado. Por isso, o líder tem que servir como um espelho para a equipe. Ele faz, ele demonstra, ele tem atitudes que as pessoas vão olhar e vão falar, olha, ele chega no horário, olha, ele não só cobra, ele faz, olha, ele conversa com a gente, tira dúvida, ele nos orienta, ele ouve as nossas dúvidas, as nossas queixas, ele ouve as nossas ideias e não toma para ele, mas ele reconhece que a ideia foi nossa e que nós somos valorizados por estas ideias. O líder tem que ser esse espelho. Ele tem que refletir exatamente os valores que são importantes para uma liderança. Ética, respeito, um bom desempenho de empatia, de relacionamento, não é? Honestidade. Então o líder ele tem que ter esse papel no seu dia a dia. E são coisas às vezes simples, básicas, na atitude para tratar um funcionário. Se eu tenho que chamar a atenção de um funcionário, uma coisa mais básica do que chamar esse funcionário num espaço reservado e conversar com ele de maneira direta, objetiva, pontual, sem rodeios, sem enrolação, mas sem agressividade, sem mostrar superioridade, sem mostrar que ele é um idiota, um imbecil, ele está errado, não faz nada direito. Mas mostrar que ele errou e que ele não realizou da maneira adequada, ou que ele está tendo um comportamento inadequado perante determinada situação, o que eu espero como líder que ele faça, como é que eu espero que ele tenha uma atitude correta. Isto é um perfil de líder que espelha ética, responsabilidade, um perfil de um líder maduro, e é isso que a equipe vai com certeza acompanhar. Quando a gente fala de liderança, uma das coisas também fundamentais é a gente entender que um líder verdadeiro, ele tem pessoas que confiam nele. Porém, confiança a gente não conquista na palavra, a gente conquista na atitude. São nas minhas atitudes, no meu jeito de fazer as coisas, na minha maneira de lidar, de caminhar os processos, de lidar com as situações que acontecem, os imprevistos inclusive, é que vão fazer com que a equipe confie e que eu possa ter, de verdade, as pessoas trabalhando com empenho, motivadas, interessadas. Portanto, lembre-se disso. Quer o melhor? Quer resultados efetivos? Quer produtividade? Faça valer. Seja você um espelho para a sua equipe. Comprometa-se com o resultado. Faça o melhor. Mostre a eles como fazer. Não fique esperando, sentado, falando, poxa, essa equipe, ninguém sabe fazer nada direito. Caramba, nossa, não dei sorte. Não. Mostra, conversa, chama. Até o ponto que você, de repente, perceber que não vale a pena. E aí a decisão vai ter que ser outra. Lembra da história do vaso chinês? Tem hora que a gente tem que cortar. Tem hora que a gente tem que eliminar o problema, não importa qual seja esse problema. Puxa, mas ele era um ótimo funcionário no passado, ele teve um desempenho brilhante em algum momento, só que nos últimos 2 anos, E aí? O que conta? Momento de mudança, competitividade, lembra tudo que eu já falei agora há pouco. Como é que fica? Vou permanecer com essa pessoa? Já tentei, já instruí, já busquei formas de mostrar, de trazer o comprometimento de novo, não foi. E agora? Como é que eu fico? Eu fico que eu tenho que então ter uma atitude mais assertiva. Chegar e dizer, olha, a situação eu preciso contar com você, posso? Se eu não posso, então a gente vai ter que tomar uma decisão diferente. E aí, servir isso como um exemplo, né? Não de intimidação, mas como um exemplo de que buscamos aqui resultados para a equipe.
Chegamos então ao terceiro aspecto, que é a motivação em tempos de transformação, em tempos de mudança. O que motivava você quando você era adolescente, quando você era criança? É ainda a mesma coisa que te motiva hoje? Você tem os mesmos motivos e você se sente motivado em realizar as mesmas coisas que você fazia há um mês atrás na sua empresa? Você se sente motivado a realizar as mesmas atividades com frequência? É uma atividade que te estimula? É uma atividade que desperta em você um interesse? Quando a gente fala de motivação, um conceito fundamental é que a motivação são todos os motivos, é tudo aquilo que faz com que a gente tenha aquele famoso brilho no olho, né? Que faz com que desperte em nós aquele entusiasmo, aquela vontade, aquele interesse em realizar, em conquistar, enfim, chegar em algum lugar, em alguma meta, em algum objetivo. Então, quais são os motivos que me levam a isso? Essa é a parte que a gente precisa compreender. Seja um líder, seja um gestor ou não, eu preciso entender quais são os motivos que me despertam a eu buscar atingir algo importante para mim. Antigamente existiam alguns aspectos que eram clássicos como fatores de motivação. Alguns ainda continuam, né? Mas se nós analisarmos, existem fatores que despertam esta motivação e ao mesmo tempo também despertam a desmotivação, que é um clássico. Uma coisa bem polêmica, que se discute muito quando eu falo aula ou palestra ou treinamento sobre motivação, é o tema central. Já até imagino que você deva estar pensando nele. Salário, motiva ou não motiva? É uma coisa muito interessante para a gente pensar, refletir e cada um chegar à sua própria conclusão. O fato é que salário vai pelos dois aspectos, isso é o curioso da história. O salário tem a capacidade de motivar? Sim e não. Né? É claro que se você tiver um salário muito maior, ele não vai ser o fator determinante de você, eu estou fazendo porque eu ganho um salário muito alto. Ele é um componente, claro, ele não é não vamos ser hipócritas de dizer que salário não é uma coisa importante no mundo capitalista que nós vivemos. Óbvio, ele é importante. Porém, o salário ele tem que estar alinhado com as responsabilidades do que a pessoa faz, não é? Então esse é o fator, é subjetivo, ele não é tão concreto, tão claro, é uma coisa mais subjetiva. Mas o salário ele tem uma outra característica, se eu ganho menos do que eu acredito que a minha responsabilidade, ou do que eu entendo da minha responsabilidade, ou do desempenho que eu tenho, ou do que eu faço na empresa, ou das atribuições que eu tenho, se o meu salário está aquém, ele está abaixo, aí sem dúvida alguma ele vai se entrar como um fator de desmotivação. Ok, aumentei o meu salário, tive um aumento salarial, bacana. Primeiro mês, segundo mês vai ser um espetáculo, isso é uma maravilha. Eu vou estar muito mais interessado. Vai passar um terceiro, um quarto, um quinto mês, eu vou entrar no mesmo padrão que eu estava antes. Sabe por quê? Porque eu vou adequar. O que eu ganho vai se adequar ao que eu gasto, às minhas despesas. Assim a gente acomoda. Por isso que essa reflexão, se salário motiva ou não motiva, ela é relativa. Não é? Então, se eu tiver um salário inadequado, desproporcional às minhas responsabilidades, às minhas atribuições, sem dúvida alguma ele vai ser um fator de ampla desmotivação. Porém, um ambiente de trabalho no qual eu vivo sob pressão, sob estresse, sobre uma chefia ou colegas que acabam com a moral da equipe, pode ter certeza, isso é um fator muito mais desmotivador. Então, quando a gente fala de motivação, existem diversos aspectos e para cada pessoa, alguns desses aspectos vão ser mais ou menos importantes na geração de motivação. O que eu preciso entender é o que para mim é mais importante. Às vezes, neste momento da minha vida, em que eu estou passando, eu estou reformando a minha casa, eu estou prestes a me casar, vou ter um filho, enfim, eu estou numa situação onde a questão financeira está pegando. É claro que quando tudo que envolver relação a salário, benefícios, segurança na empresa, estabilidade e tudo mais, vão ser neste momento aqueles fatores que vão despertar em mim a motivação, se eu tiver essa consciência.
Mas, se eu estou estabilizado, estou bem na minha carreira, faço uma coisa que eu gosto, tenho uma atividade que é legal, tenho um salário compatível, tenho um padrão de vida que para mim, nas minhas necessidades, atendem, estão satisfatórios, não é nenhum espetáculo, mas também não é nenhuma coisa, não passo nenhuma necessidade, tá? Na média, ou um pouquinho acima, se for o caso. O que pode despertar o fator de motivação e desmotivação é o ambiente, é a relação com a equipe, é a forma como a chefia lida, a perspectiva de crescimento na organização, os desafios que eu tenho, a rotina do meu trabalho. De repente eu adoro trabalhar com atividades que eu já conheço, isso para mim é motivador, eu gosto da rotina, eu gosto de fazer, eu sou mais sistemático, eu sou aquela pessoa que gosta, eu sou mais metódico, eu gosto de agir assim. Maravilha! Isso te motiva, te deixa feliz, te deixa tranquilo, te faz bem, ótimo. Não, eu gosto de desafio, eu gosto de procurar coisas novas, eu gosto de lidar com cliente, eu gosto de lidar com gente, eu gosto de fazer coisas diferentes o tempo todo. Isso é o que você vai ter que buscar entender. Ou seja, para cada um, motivos são diferentes. Tem uma história que eu gosto de contar em palestras, às vezes em sala de aula, já até escrevi um artigo sobre isso, de uma aluna que eu tive há muitos anos atrás, em que eu pedi uma redação para os meus alunos, e a redação era assim: o que te motiva na vida? E aí, dei um prazo para os alunos entregarem. Na semana seguinte, eles entregaram uma redação, cada um escrevendo ali os seus motivos, aquilo que para cada um deles eram os fatores geradores de motivação. E no geral, aquelas coisas clássicas que me motivam na vida: minha família, estar com as pessoas que eu gosto, ter um emprego, poder viajar, enfim, né, ter Deus, enfim, religião, os clássicos, tá? Muito bem. Mas em meio a todas essas redações, uma delas se destacou e me surpreendeu. Uma aluna escreveu na redação dela 2 aspectos, apenas 2. O que me motiva na vida? Deus. Bom, bacana, legal, ela tem uma fé, ela tem uma convicção, ela acredita em algo além, né, do campo físico que a gente está aqui agora. E, além disso, o meu namorado. E ela descrevia esses 2 aspectos, Deus e o meu namorado, que nesses 2... Então, Deus, né? E a história do namorado era a seguinte: ela entrou no curso, ela foi fazer faculdade, na faculdade de administração. Ela entrou na faculdade porque o namorado dela também fazia administração, também tinha entrado no curso, porém ele trabalhava e era um ritmo de trabalho muito difícil, muito complicado. Então ele não podia assistir todas as aulas. E ela entrou no curso para poder acompanhar as aulas e depois poder passar para ele. E assim ela foi descrevendo, né, que ela gostava muito dele e tudo mais. E aí, quando eu olhei aquilo, eu até cheguei a conversar com ela, né, pela questão seguinte: falar, poxa, muito bonita a história, muito interessante a história, mas quando a gente coloca que um dos fatores, só tem 2, um deles é subjetivo, Deus, o outro é concreto, que é o meu namorado, a minha namorada, a minha esposa, meu filho, e por aí vai. Imagine numa situação, falamos de mudança, imagine uma situação em que de repente esse namorado vai embora, falece, não quer mais saber, muda, enfim, como é que ela fica? E aí? Acabou? Não tem mais nada? Vejam, a importância de definirmos em nossa vida diversos aspectos que sejam motivadores. Uma dica para você, um exercício para você fazer: faça uma lista de tudo aquilo que para você são fatores geradores de motivação. Das mais variadas coisas, desde coisas pequenas e simples até coisas maiores e mais complexas, não importa. Mas faça essa lista, olhe para ela, veja desta lista como é que você está diante de cada uma dessas características que você apontou, o que você tem feito para atingir, para alcançar, para se sentir motivado. Pessoas que vão escrever: o que me motiva na vida é poder passear no fim de semana com a minha família. Ótimo. O que me motiva na vida é poder ter saúde para poder realizar as coisas que eu quero. Ótimo. Mas procure ir para o lado concreto. O que de concreto você está fazendo que são fatores que podem te estimular a gerar motivação. E se você chegar à conclusão de que não tem quase nada, é muito pouco, comece então a de novo voltar no início do que eu falei, da questão das mudanças. Coragem para mudar. Coragem para alterar a própria história. Ou seja,
tem hora que a gente precisa dar um basta no que não está legal, olhar para a vida da gente, fazer uma reflexão e falar, puxa, eu não ando motivado. Eu não ando motivado no meu trabalho, eu não ando motivado em minhas atividades acadêmicas, escolares, se eu estiver estudando, eu não ando motivado nos meus relacionamentos, na minha família. O que eu posso fazer para transformar isso? Quais são as minhas atitudes que podem gerar uma... Vale a pena? Será que vale a pena investir? Será que é legal? Isso só você vai poder responder, só você vai poder fazer. Por isso, o exercício, a dica é, faz essa lista. Faz isso e você vai ver de que maneira você vai ter mais concreto, de que maneira que você está levando o teu dia a dia. Coloque metas, estipule metas de pequeno prazo, semanal, mensal, anual, médio prazo, cada 2 anos, 3 anos. Isso vai te ajudando também a criar esses motivos, a estabelecer padrões, a que você, de repente, se uma coisa não deu certo, você tem outra caminhando em paralelo. Puxa, o meu emprego não está muito legal, mas eu estou bem na minha família, isso me ajuda, me dá sustentação para eu continuar trabalhando, de repente até procurar uma outra oportunidade, e vice-versa. De repente eu estou passando por uma dificuldade na minha família, eu estou precisando de um apoio, mas eu tenho amigos com quem eu posso contar e dividir alguma coisa, que me dão força, me dão gás, para de repente até eu não abandonar tudo e investir de uma maneira diferente, entendeu? Essa é a ideia, né? O mudar não significa a gente jogar tudo para o alto de uma vez, não. O mudar é a gente fazer essa reflexão, é a gente fazer esses pequenos processos de mudança na maneira como a gente pensa, e se necessário, mudar as nossas atitudes também. Espero que tenha sido interessante, útil, proveitoso. É óbvio que este é um assunto muito amplo, muito vasto, com diversos desdobramentos. Não tenho a menor pretensão de esgotar ou de entrar em várias possibilidades, mas pode ter certeza que pesquisando na minha página www.palestranterogériomartins.com.br você vai encontrar vídeos complementares, artigos sobre este e outros assuntos que também vão ajudar a complementar. Enfim, tem um material bem grande, não só que eu disponibilizo, mas diversos outros profissionais que você vai poder complementar e, inclusive, ter opiniões diferentes, formas diferentes de enxergar, de entender esses aspectos relacionados às mudanças, à liderança, à motivação, aos 3 em conjunto. Por isso, fico a sugestão. Visite a minha página, cadastre-se para receber também o meu boletim, o material que eu envio semanalmente, e aí qualquer dúvida, algo que você queira tratar especificamente, eu vou estar à disposição para poder também te atender através do próprio site, como eu já comentei, www.palestranterogériomartins.com.br. Meu muito obrigado, um ótimo proveito, e que, quem sabe, a gente aí se encontra numa nova oportunidade. Um grande abraço para você.